Olá, eu sou a Fernanda Brasileiro e hoje nós vamos estudar por aqui, no curso Altas Definições, o Direito Empresarial. O tema da aula de hoje é Teoria Geral do Direito Coletivo. Na aula anterior, nós estudamos o empresário coletivo ou sociedade empresária, que, como já visto, é uma espécie de empresário. Na aula de hoje, nós vamos falar mais a respeito do direito societário, disciplinado no Código Civil de 2002. Vamos ver na tela uma classificação das sociedades com base em um critério importantíssimo. Existem outros critérios classificatórios das sociedades, mas esse critério que nós estamos vendo na tela, ele leva em consideração o registro ou não da pessoa jurídica perante o seu órgão. Dessa maneira, as sociedades podem ser classificadas como sociedades não personificadas ou despersonificadas e sociedades personificadas. As sociedades não personificadas, conforme vimos na tela, são de duas espécies: sociedade em comum e sociedade em conta de participação. Já as sociedades não personificadas são de duas espécies também: sociedade simples e sociedade empresária. Uma das repercussões importantes desse critério de classificação das sociedades é a questão da responsabilidade dos sócios pelas dívidas societárias. Quando a sociedade ela é não personificada, os sócios integrantes dessas sociedades, eles respondem pelas dívidas sociais de forma solidária e ilimitada, ou seja, não há benefício de ordem. O credor dessas sociedades não personificadas, que não possuem registro no órgão constitutivo, poderão escutir ou pretender penhorar primeiramente os bens dos sócios que integram estas sociedades não personificadas. E a responsabilidade também se dá de forma ilimitada, ou seja, enquanto esses sócios tiverem patrimônio. De outro lado, quando a sociedade é não personificada, a grande vantagem é que os sócios, em regra, não respondem pelas dívidas sociais com o patrimônio particular ou pessoal deles. Acaso seja possível, os sócios que compõem as sociedades personificadas responderão de forma subsidiária e limitadamente ou ilimitadamente pelas dívidas sociais. Bom, vai ser preciso identificar cada uma das espécies de sociedades não personificadas e personificadas para saber exatamente como cada um dos seus sócios poderá responder pelas dívidas societárias. Bom, vamos explicar cada uma das espécies societárias que a gente mencionou aqui. Vamos começar falando das sociedades não personificadas, primeiramente da sociedade em comum. A sociedade em comum é uma sociedade, como já dito, não possui registro no órgão competente. Ela exerce atividade econômica visando lucro, mas por um motivo qualquer o registro não foi providenciado, ou porque os sócios não tiveram interesse, ou porque no momento acharam que era muito custoso providenciar o registro perante o órgão constitutivo, ou porque o custo com a contratação do profissional da área contábil, da área jurídica, era excessivo, era oneroso, melhor dizendo, no momento. Então, os sócios deixaram para outro momento e começaram a exercer a sua atividade econômica. Como não há registro perante o órgão competente, serão consideradas sociedades não personificadas. Desta maneira, pela ausência de registro, é possível afirmar que essas sociedades não têm personalidade jurídica. E por não possuírem personalidade jurídica, o patrimônio do empreendimento confunde-se com o patrimônio dos sócios que integram essa sociedade, muitas vezes chamada de sociedade irregular ou sociedade de fato. Dessa maneira, o Código estabelece o seguinte, que os sócios que compõem ou que integram uma sociedade caracterizada como uma sociedade em comum responderão de forma solidária e ilimitada pelas dívidas contraídas. A doutrina advoga ou sustenta o entendimento de que
todos os sócios, componentes de uma sociedade em comum, deveriam, todos eles, sem distinção, responderem de forma solidária e ilimitada. Na verdade, o Código Civil estabelece o seguinte: aquele sócio contratante que integra uma sociedade em comum responderá de forma solidária e ilimitada. O outro sócio não contratante que integra a sociedade em comum responderá de forma subsidiária e ilimitada. Bom, uma outra característica, um outro ponto a se comentar a respeito da sociedade em comum é que, a despeito de não ter personalidade jurídica, os seus atos são considerados válidos. Desta maneira, não é possível os sócios integrantes de uma sociedade em comum arguir como defesa ou como justificativa para não honrar os compromissos assumidos pelo empreendimento que a ausência de registro ou a despersonificação ou a ausência de personalidade acarretaria a invalidade dos atos. Isso não é possível. Nós vamos ver em aulas seguintes que o empresário, ele é considerado como tal desde o início da atividade econômica, pouco importando a existência ou não do registro. O registro perante o órgão oficial, ele confere mera regularidade à atividade, né? Não afasta ou não tem o condão de descaracterizar a existência, né, a natureza jurídica do empresário. Um outro ponto a comentar a respeito da sociedade em comum é a respeito da prova da existência dessa sociedade. Os terceiros que contratarem com a sociedade em comum podem provar a existência de uma sociedade em comum por qualquer meio de prova. Dessa maneira, um credor que tenha contratado, que tenha negociado, que tenha celebrado um negócio jurídico com uma sociedade em comum e não esteja conseguindo receber o seu crédito, né? Porventura, se fizer a prova da existência dessa sociedade em comum, poderá pretender judicialmente a penhora dos bens dos sócios, comprovando a caracterização ou a configuração de uma sociedade em comum, vai poder pleitear judicialmente com base na previsão do Código Civil a penhora do patrimônio particular dos sócios e, como eu disse, de forma solidária e ilimitada por parte do sócio contratante. Bom, um outro ponto a falar a respeito da sociedade em comum é que os sócios só podem provar por meio escrito ou por prova documental a existência da sociedade em comum. Olha, a sociedade em comum, ela é muito cobrada nas provas da OAB. Em vários exames, a OAB reiteradamente, né, cobrou ou investigou do candidato o conhecimento das regras pertinentes à sociedade em comum. Vejamos na tela, portanto, jurisprudência a respeito da caracterização de uma sociedade em comum. Vamos ler em conjunto. Apelação civil, ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato, prova escrita, necessidade, insuficiência da prova oral. Nos termos do artigo 987 do Código Civil, os sócios somente podem provar a existência da sociedade em comum nas relações entre si por meio de prova escrita. A prova unicamente oral não pode embasar o reconhecimento de uma sociedade em comum. Vista a dissonância entre o artigo civilista e o direito à ampla produção de provas disposto no artigo 5º, inciso 56 da Constituição de 88, defendo a aplicação do texto constitucional no caso em voga, de forma a permitir a prova exclusivamente testemunhal como apta a comprovar a existência da sociedade de fato. Tendo sido a prova testemunhal convincente e perfeitamente apta a respaldar a alegação autoral quanto à existência da sociedade de fato com os réus, tenho que merece ser julgado procedente o pedido da exordial. Bom, aqui no caso, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ele fez uma interpretação diferente do texto do Código Civil quando diz que os sócios, né,
só poderão provar a existência da sociedade mediante a produção de prova escrita, não sendo, portanto, possível a produção de prova testemunhal, né? Uma outra jurisprudência, vamos ler em conjunto, diz o seguinte: vínculo de emprego, sociedade em comum. Reclamado que admite a prestação de serviços do reclamante, atrai o ônus de afastar a natureza empregatícia da relação. Caso em que a prova produzida não confirma a existência da alegada sociedade de fato ou sociedade em comum, de forma que a relação mantida entre as partes observa a regra geral no vínculo de emprego, recurso do autor provido para reconhecer o vínculo empregatício. Bacana essa jurisprudência, né? Há uma discussão aqui entre duas pessoas se a relação entre elas era uma relação societária ou se era uma relação empregatícia, né? A tentativa de uma das partes é de provar a existência de uma sociedade em comum, já que não havia, né, registro perante a junta comercial ou perante o cartório de registro de pessoas jurídicas, né, ele tentou fazer a prova da existência da sociedade no âmbito judicial. E bem lembrando, a sociedade em comum, ela tanto pode ser uma sociedade que exerça atividade do caput do artigo 966 do Código Civil, ou seja, seria uma sociedade empresária, tanto podendo ser a sociedade em comum uma sociedade que tem natureza jurídica do parágrafo único do 966, ou seja, né, seria, portanto, uma sociedade simples. Bom, a outra sociedade não personificada que a gente precisa comentar é a sociedade chamada de em conta de participação. A doutrina não concorda com a terminologia emprestada pelo legislador ordinário. A doutrina não concorda, portanto, que a sociedade em conta de participação seja de fato uma sociedade. A doutrina prefere denominar esta sociedade como um contrato de investimento ou um contrato de participação. A sociedade em conta de participação é, portanto, uma sociedade firmada de modo temporário, de forma efêmera, aonde uma pessoa que é o investidor, é o dono do capital, ele tem interesse em se associar temporariamente a uma outra pessoa para a realização de uma atividade que lhe seja interessante, né? Essa sociedade em conta de participação, ela não é registrada perante o órgão constitutivo. E o legislador ordinário, inclusive, diz que o registro é dispensado. Em outras palavras, ela vai ser despersonificada ou ela não terá personalidade independente da existência ou não do registro, porque a sua não personificação é uma opção legislativa. Né? A gente pode afirmar, portanto, que essa sociedade existe apenas entre os sócios. Existem duas categorias de sócio, né? O sócio ostensivo e o sócio participante ou oculto. O sócio ostensivo é aquele que efetivamente negocia, né, perante terceiros, e o sócio oculto ou participante é o sócio investidor, né? Em relação à responsabilidade, diríamos que o sócio ostensivo, que é aquele sócio que efetivamente negocia, firma os negócios jurídicos com terceiros, ele terá responsabilidade ilimitada perante os negócios que participar. E o sócio oculto ou participativo, ele não será demandado perante terceiros, né? E tampouco responderá ilimitadamente. Bom, em relação à prova, né, que se faz da existência da sociedade em conta de participação, o Código Civil diz que ela pode ser provada por todos os meios de prova em direito admitidos, né? Um dado super interessante a comentar é o seguinte: uma coisa é sócio oculto da sociedade em conta de participação. Outra coisa bem diferente é o sócio que se oculta. O sócio oculto da sociedade em conta de participação é o sócio, como eu já disse, investidor, que não tem interesse em aparecer perante terceiros nas negociações que serão entabuladas. Não há qualquer irregularidade ou qualquer ilegalidade nisso. Já o sócio que se oculta, a sua providência não é legitimada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Exemplos de sócios que se ocultam dos atos constitutivos das sociedades:
Por exemplo, aqueles que são impedidos de constarem nos atos constitutivos, né? Impedidos por lei, por exemplo, servidores públicos, magistrados, membros do Ministério Público ou todos aqueles que sofreram pena por crimes contra a administração pública. Bom, falando a respeito da sociedade em conta de participação, é bacana a gente examinar uma jurisprudência que trata a respeito dela. Vamos ver na tela. Uma jurisprudência do STJ, né, recente, um julgamento de 2014, que diz o seguinte: direito empresarial e civil, recurso especial, ação de dissolução de sociedade, sociedade em conta de participação, natureza societária, possibilidade jurídica, rompimento do vínculo societário. Discute-se a possibilidade jurídica de dissolução de sociedade em conta de participação ao fundamento de que, ante a ausência de personalidade jurídica, não se configuraria o vínculo societário. Apesar de despersonificadas, as sociedades em conta de participação decorrem da união de esforços, com compartilhamento de responsabilidades, comunhão de finalidade econômica e existência de um patrimônio especial garantidor das obrigações assumidas no exercício da empresa. Não há diferença ontológica entre as sociedades em conta de participação e os demais tipos societários personificados, distinguindo-se quanto aos efeitos jurídicos unicamente em razão da dispensa de formalidades legais para sua constituição. A dissolução da sociedade, prevista no artigo 1034 do Código Civil de 2002, aplica-se subsidiariamente às sociedades em conta de participação, enquanto ato inicial que rompe o vínculo jurídico entre os sócios. Recurso especial provido. Bom, talvez fique para vocês uma dúvida, né? Quando que a sociedade vai ser em comum ou quando a sociedade vai ser em conta de participação? Já que as duas são consideradas sociedades não personificadas. Olha, a dica que eu diria para vocês é o seguinte: se o enunciado da questão do exame da OAB não mencionar a existência de um sócio oculto, de um sócio investidor que não queira aparecer nas negociações, essa sociedade é uma sociedade em comum. De outro lado, se o enunciado da questão do exame da OAB mencionar que a sociedade não possui registro no órgão constitutivo, né, e além de não possuir registro, né, há uma associação entre duas ou mais pessoas, aonde uma delas pretende se ocultar para fins de se proteger, né, ou não querer influenciar as negociações, né, estar-se-á diante de uma sociedade em conta de participação. Bom, visto então as espécies de sociedades não personificadas, vamos tratar das sociedades personificadas. Conforme a gente apresentou no início da aula, são duas as espécies de sociedades personificadas: as sociedades simples e as sociedades empresárias. Na aula anterior, quando falávamos a respeito do empresário coletivo ou sociedade empresária, eu já fiz uma distinção entre a sociedade simples e a sociedade empresária. Na oportunidade, eu disse para vocês o seguinte: que a sociedade simples e a sociedade empresária, ambas são pessoas jurídicas que exercem atividade econômica. Acontece que a sociedade simples, ela exerce atividade econômica, ou seja, atividade lucrativa, mas de natureza artística, científica ou literária, né? Ainda que com a colaboração de pessoas, né? Essa sociedade simples é a pessoa jurídica, né, que desenvolve ou exerce as atividades descritas no parágrafo único do artigo 966 do Código Civil, como a gente já falou anteriormente. E a sociedade empresária é aquela que exerce as atividades descritas no caput do artigo 966. Então é assim: o que a sociedade que não desenvolver atividade empresarial, ela será considerada uma sociedade simples, né? A sociedade simples, ela possui registro no cartório de registro de pessoas jurídicas, conforme já falamos anteriormente, né? Um dado muito curioso: quando se trata de sociedade simples, é possível que a pessoa natural, quando pretenda ingressar no quadro societário ou compor o quadro societário de uma sociedade simples, é possível que ele faça uma contribuição com prestação de serviços, vai ser chamado sócio-serviço, né?
Já nas sociedades empresárias, isso não é mais possível a partir do Código Civil de 2002. Quando estava em vigor o Código Comercial de 1850, existia uma sociedade que admitia, uma sociedade empresária, né, que admitia a contribuição com prestação de serviços. Era chamada Sociedade de Capital e Indústria, né, que detinha no seu quadro societário o sócio capital e o sócio indústria. Esta espécie de sociedade empresária não existe mais a partir do Código Civil de 2002, né? Portanto, é possível afirmar categoricamente que nenhum tipo, né, societário das sociedades empresárias admitem, né, contribuição com prestação de serviços. Somente as sociedades simples e as sociedades cooperativas admitem, agora com a vigência do Código Civil de 2002, contribuição com prestação de serviço. Né? Em relação, por exemplo, à cessão de cotas, né, é possível a cessão das cotas, né, dos sócios que integram uma sociedade simples, e essa cessão vai se dar de acordo com o que estiver estipulado no contrato social. Bom, vamos falar a respeito da sociedade empresária. Vejamos na tela. Bom, já apresentei para vocês na aula passada, né, os tipos empresariais ou modelos empresariais, que são os modelos societários, né, que poderão regulamentar o funcionamento de uma sociedade empresária. Vamos recordar, né, a sociedade empresária pode adotar um de cinco modelos, né? Modelo da sociedade limitada, sociedade anônima, sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples e sociedade em comandita por ações. Conforme falei, são números clausulos, são tipos empresariais, né, de enumeração taxativa. Não é possível criar um outro tipo empresarial, empresarial. Não é possível cumular ou combinar as regras, não é isso? E só quando o Código Civil autorizar, a regra de um modelo societário poderá ser aplicado supletivamente a um outro, né? Bom, vamos comentar item por item, né? Embora a gente vai deixar reservado para uma outra videoaula, né, comentários específicos a respeito da sociedade limitada e comentários específicos a respeito da sociedade anônima. E por que isso? Porque dos 5 tipos empresariais, o tipo da sociedade limitada e o tipo da sociedade anônima são os tipos mais utilizados. Conforme falei já anteriormente, o que vai determinar a escolha de um tipo empresarial, né, em detrimento dos outros, é o modelo, é o porte do empreendimento. Geralmente, repito, quando o empreendimento é de pequeno ou médio porte, o modelo empresarial ou tipo societário indicado pelo profissional das ciências contábeis ou pelo profissional, né, da carreira jurídica é o modelo da sociedade limitada. Quando geralmente o empreendimento é de grande porte, o modelo já é outro, é o modelo da sociedade anônima. Bom, apresentando rapidamente a sociedade limitada e a sociedade anônima, porque conforme já disse, vou deixar para uma outra videoaula falar com mais detalhes a respeito de cada um desses tipos empresariais. Bom, eu diria para vocês o seguinte: a sociedade limitada, né, exerce atividades, né, empreendimentos, como já disse, de pequeno e médio porte, é uma sociedade de fácil constituição, não há por parte do poder público uma preocupação com a sua constituição, é uma sociedade de característica pessoal, ou seja, né, quando uma pessoa se associa a outra, né, para constituir uma sociedade limitada, leva-se em consideração as características desse sócio, né? O quadro societário também de uma sociedade limitada não é um quadro complexo, né? Você vai ter a figura do sócio, geralmente, né, mais de um sócio, geralmente não, né, mais de um sócio com certeza, 2 ou mais sócios. Você pode ter ou não um conselho fiscal, e isso vai depender do número de sócios também, né? Mas é uma sociedade que, por exemplo, não vai negociar suas unidades constitutivas na Bolsa de Valores e etc., né? Já a sociedade anônima,
É uma sociedade geralmente de grande porte, né? Existe uma classificação que classifica sociedades anônimas em sociedade anônima aberta, sociedade anônima fechada, e é uma sociedade onde o poder público, né, em relação à qual o poder público se preocupa com a sua constituição, com o seu funcionamento. Né? É uma sociedade que atrai interesse de investidores, né? As unidades, as menores unidades que compõem o capital social de uma sociedade anônima são chamadas de ações, e essas ações podem ser negociadas no mercado de capitais, por exemplo, na Bolsa de Valores. Mas, como dito, a gente fala mais um pouquinho a respeito da sociedade limitada, da sociedade anônima, em uma outra videoaula. Vamos falar a respeito da sociedade em nome coletivo, né? Seria um terceiro modelo, né, a ser adotado, que pode ser adotado pela sociedade empresária. Olha, a sociedade em nome coletivo é um modelo antigo, data da Idade Média, foram sociedades que foram constituídas, né, cujos componentes eram familiares, então é uma sociedade onde o critério da pessoalidade se faz muito presente. Dessa maneira, não é permitida a cessão de cotas para terceiros e etc. Uma sociedade bem fechada, né? A desvantagem desse modelo societário é que a responsabilidade dos sócios pelas dívidas sociais se dá de forma subsidiária e ilimitadamente, ou seja, se o empreendimento, se a pessoa jurídica não tiver patrimônio suficiente para satisfazer o crédito dos credores ou dos terceiros, o patrimônio dos sócios que integram a sociedade em nome coletivo poderá ser alcançado, né? E poderá ser alcançado até o limite desse patrimônio do sócio. É importante a gente chamar a atenção para a redação do artigo que trata a respeito da sociedade em nome coletivo no Código Civil, né? Equivocadamente, a redação menciona que a responsabilidade seria solidária e ilimitada. Na verdade, como a sociedade em nome coletivo é uma sociedade personificada, os sócios respondem subsidiariamente, né? Ou seja, primeiro tem que tentar discutir os bens da pessoa jurídica e, uma vez não havendo, é que poderá ser cobrado depois, poderá ser cobrado depois dos sócios, né? E aí sim, solidariamente, ou seja, todos os sócios, qualquer um deles. Bom, é importante falarmos a respeito da cláusula limitativa de responsabilidade, né? É uma cláusula que os sócios que compõem uma sociedade em nome coletivo podem firmar no contrato societário. Bom, essa cláusula limitativa de responsabilidade não pode ser aposta aos credores da sociedade em nome coletivo, né? Tipo assim, quer ver? Não é possível um sócio que integra uma sociedade em nome coletivo dizer para o credor que o patrimônio dele não poderá ser objeto de penhora para satisfação dessa dívida societária perante esse terceiro credor, porque no contrato consta uma cláusula limitativa de responsabilidade. Isso não é possível, né? Quando o credor, esse terceiro credor, for demandar a sociedade, né, e a sociedade em nome coletivo, e não encontrando bens em nome da sociedade em nome coletivo, esse terceiro credor da sociedade em nome coletivo poderá penhorar, como já dito, o patrimônio dos sócios, né? E o sócio não vai poder opor a esse credor esse impedimento. Essa cláusula limitativa de responsabilidade vai produzir efeito apenas entre os sócios, né? Então, vamos imaginar aquele sócio que tinha em seu benefício uma cláusula limitativa de responsabilidade. Ele arca com o seu patrimônio, né, perante o terceiro credor dessa sociedade em nome coletivo e depois, em regresso, ele vai pretender a reparação ou a restituição dos valores perante os demais sócios, né? Bom, em relação à administração da sociedade em nome coletivo, né, o administrador só pode ser um sócio que integra esta sociedade, né? E não é possível as cotas que pertencem aos sócios dessa sociedade em nome coletivo serem penhoradas, né, para satisfazer dívidas particulares dos sócios. Essa sociedade de nome coletivo, ela não costuma ser muito cobrada na prova da OAB, no exame de ordem, mas é muito importante a gente saber a respeito da sua existência.
Um outro tipo societário que pode regulamentar o funcionamento da sociedade empresária é a sociedade em comandita simples. É um modelo empresarial também muito antigo, data da Idade Média, aonde os comerciantes na Europa não tinham, pretendendo adquirir produtos nas Índias, e pretendendo fazer essa aquisição a crédito, ou seja, com base na confiança, no pagamento futuro, não conhecendo os comerciantes nas Índias, para eles era interessante ter um intermediário nas Índias para que esse intermediário pudesse negociar melhores formas, melhores condições, melhor dizendo, de negociação. E aí, então, são firmadas as sociedades em comandita simples, que possuem duas espécies de sócios, chamados de sócio comanditado, que é o sócio negociante, é ele que se responsabiliza de forma ilimitada perante os negócios jurídicos celebrados. E de outro lado, o sócio comanditário, é o sócio investidor, é aquele que não comparece, não aparece nas negociações e vai responder de forma limitada com base no valor das suas cotas. O administrador dessa sociedade em comandita simples é somente o sócio comanditado. Por fim, o quinto modelo regulamentatório das sociedades empresárias, ou o quinto tipo empresarial, é o da sociedade em comandita por ações. A doutrina costuma dizer que a sociedade em comandita por ações é uma sociedade híbrida. Ela tem características da sociedade em comandita e características da sociedade anônima. Ela tem características da sociedade anônima porque o capital social da sociedade em comandita por ações é dividido em ações. E ela tem características da sociedade em comandita porque ela possui duas espécies de sócios, Sócios que respondem de forma limitada pelas dívidas sociais e sócios que respondem de forma ilimitada pelas dívidas sociais. Os diretores respondem, portanto, de forma ilimitada perante as dívidas sociais e os demais sócios respondem de forma limitada. De acordo com o Código Civil, aplicam-se à sociedade em comandita por ações as regras da sociedade anônima, que é a Lei 6.404 de 1976, a conhecida LSA. Vamos aplicar o conhecimento da aula de hoje? Vejamos na tela questões do exame da OAB. CESP, prova aplicada em fevereiro de 2009, tem o seguinte enunciado: Caio, João e Marcos realizaram um contrato de sociedade limitada sem a devida inscrição no registro público das empresas mercantis. A atividade proposta foi iniciada com a contribuição individual de cada um dos sócios e vários bens foram adquiridos em comum. João, no exercício da atividade social, contraiu débito junto a um fornecedor, José, que desconhecia por completo a existência da sociedade entre João, Caio e Marcos, vindo a ter conhecimento dela por meio de terceiros e somente depois de João deixar de realizar o pagamento da obrigação contraída. Em face dessa situação hipotética, responda de forma fundamentada as seguintes perguntas. Letra A. De que tipo é a referida sociedade? Agora a gente já consegue responder. Como o ato constitutivo dessa sociedade não foi registrado num órgão competente, e no caso aqui teria que ser na junta comercial, porque a atividade mencionada, descrita, é uma atividade empresarial, essa sociedade vai ser uma sociedade não personificada da espécie sociedade em comum. Não vai ser uma sociedade em conta de participação, porque o enunciado não nos traz a informação de que algum sócio fosse um sócio oculto, Dá a entender que a sociedade não tem registro apenas e simplesmente por um equívoco ou por uma falha, Letra B. Como se caracteriza esse tipo de sociedade? Já respondi, Uma sociedade em comum. Letra C. Como poderia o credor José fazer a prova de tal sociedade? A gente discutiu quando falamos da sociedade em comum. O terceiro pode fazer prova da existência dessa sociedade mediante qualquer meio de prova em direito admitido.
Letra D. Se provada a existência da sociedade, qual seria a responsabilidade de seus sócios pela obrigação contraída por João? Bom, João aqui é o sócio contratante que realizou diretamente o negócio jurídico com o terceiro credor, né? Pelo dispositivo, pela literalidade, né, do artigo do Código Civil que trata a respeito da sociedade em comum, o João responderia de forma solidária e ilimitada, e os demais sócios, os demais colegas que integram essa sociedade em comum responderiam de forma subsidiária e ilimitadamente também. Bom, outra questão da prova da OAB, né, a respeito do que a gente discutiu na aula de hoje. Vamos ver. FGV, prova aplicada em janeiro de 2011. O enunciado é o seguinte: Diogo exerce o comércio de equipamentos eletrônicos por meio de estabelecimento instalado no centro do Rio de Janeiro. Observe-se que Diogo não se registrou como empresário perante a junta comercial. Com base nesse cenário, responda. Letra A. São válidos os negócios jurídicos de compra e venda realizados por Diogo no curso de sua atividade? Conforme a gente falou, quando tratamos da sociedade em comum, né, a ausência de registro do empresário, seja ele da espécie que for, perante a junta comercial, não invalida os negócios jurídicos, né? Senão estaria se permitindo ao empresário ou aos empreendedores se valer da própria torpeza, e este não é a intenção do ordenamento jurídico. Desta maneira, todos os atos celebrados, todos os negócios jurídicos celebrados pela sociedade em comum ou pelo empresário de modo geral, que não providencie o registro na junta comercial, serão considerados válidos. Letra B. Quais os principais efeitos da ausência de registro de Diogo como empresário? Vejam bem, aqui o enunciado não dá a entender que Diogo exerce atividade empresarial associado a mais alguém ou não, né? Não fica claro isso no enunciado. Ou seja, não dá para saber se esse empresário é da espécie empresário individual ou se é da espécie EIRELI ou se da espécie empresário coletivo, sinônimo sociedade empresária, né? De qualquer maneira, seja no caso Diogo empresário individual, ou seja no caso Diogo EIRELI, ou seja no caso Diogo um sócio integrante de um empresário coletivo, a verdade é o seguinte: quando esse empresário não é registrado, o Código Civil aplica ou estabelece algumas penalidades. Por exemplo, não vai poder esse empresário, seja da espécie que for, participar de licitações. Não vai poder esse empresário da espécie que for pretender a sua autofalência, ou melhor, não vai poder esse empresário da espécie que for, né, pretender a sua recuperação judicial ou extrajudicial. Não vai poder esse empresário, seja da espécie que for, né, requerer a falência de um outro empresário. Ou seja, há um prejuízo com a ausência de registro, né? Outra questão da prova da ordem, né? Questão 51 do exame 17. O enunciado é o seguinte: Perseu, em 2012, ingressa numa sociedade simples, constituída em 2008, formada por 5 pessoas naturais e com sede na cidade de Primeira Cruz. De acordo com as disposições do Código Civil sobre a sociedade simples, assinale a alternativa correta. Perseu é responsável por todas as dívidas sociais anteriores à admissão, né? Já vou respondendo de antemão. A letra A é correta, né? O fato de Perseu ter ingressado na sociedade simples após a constituição dessa sociedade não vai eximi-lo da responsabilidade pelas dívidas societárias anteriores ao seu ingresso. Então, a letra A é correta, porque Perseu, sim, vai ser responsável por todas as dívidas sociais.
Letra B, Perseu responde apenas pelas dívidas sociais posteriores à admissão. Falso, né? Isso não é correto. A letra A, então, é a correta, letra B, falso. Letra C, Perseu responde apenas pelas dívidas sociais contraídas no ano anterior? Não. Perseu vai se responsabilizar por todas as dívidas contraídas, né, anteriores ao seu período de ingresso. Letra D, então letra C, errado também. Letra D, Perseu não responde pelas dívidas sociais anteriores e posteriores à sua admissão. Errado. Perseu responde pelas dívidas sociais anteriores e posteriores à sua admissão. Bom, vamos recapitular o que vimos na aula de hoje? Vejamos na tela. Falamos a respeito das sociedades personificadas e das sociedades não personificadas, né? Distinguimos as personificadas das não personificadas. Falamos que é um critério classificatório importantíssimo que leva em consideração a ocorrência ou não do registro da pessoa jurídica perante o órgão competente. E falamos que esta classificação vai ser importante para definirmos a responsabilidade dos sócios em relação às dívidas societárias, ou seja, em relação às dívidas da pessoa jurídica. Falamos também a respeito da sociedade em comum e sociedade em conta de participação, que são espécies de sociedades não personificadas, né? Falamos que a sociedade em comum ela é muito explorada nas provas da OAB, né? Falamos que a dica que eu dei para vocês para distinguir uma sociedade em comum da sociedade em conta de participação é que em relação à sociedade em conta de participação há um sócio oculto, né? Um sócio que não participa das negociações. Depois falamos das sociedades simples e sociedades empresárias, né? Recapitulamos aqui a característica e o critério de distinção entre a simples e a empresária. Falei que o que vai distinguir uma sociedade simples de uma sociedade empresária é a natureza jurídica da atividade desempenhada por elas. Se a natureza da atividade desempenhada for artística, científica, literal, essa sociedade é simples. Se as atividades não forem artísticas, não forem científicas, não forem literárias, a sociedade empresária. Mas aí vamos lembrar, né, não podemos esquecer do que falamos na primeira aula, quando dissemos que a sociedade simples, né, a priori, né, as atividades artísticas, literárias, científicas, né, a priori constituirão, né, justificarão a criação de uma sociedade simples. Mas vimos nas aulas anteriores que é possível uma sociedade, né, que desempenha atividade científica vir a ser caracterizada como uma sociedade empresária, desde que esteja presente o elemento de empresa. Bom, e finalizamos a aula falando a respeito dos tipos societários, né, que são 5 tipos, são 5 modelos, são os modelos, né, que disciplinam o funcionamento de uma sociedade empresária. E falamos a respeito de todos eles. Apresentei aqui o tipo da sociedade limitada, o tipo da sociedade anônima, dizendo que numa outra videoaula nós vamos nos dedicar especificamente à limitada e anônima por serem os tipos empresariais mais importantes, mais adotados pelos empresários. Aí comentamos a sociedade em nome coletivo, comentamos a sociedade em comandita simples e a sociedade em comandita por ações. Nós terminamos por aqui essa videoaula e a gente se vê brevemente.